Os olhos do mundo se voltaram ao Afeganistão mais uma vez, quando o Talibã tomou o comando do país após a saída das Forças Armadas norte-americanas. A situação caótica no país tem repercutido mundialmente há semanas, com cenas lamentáveis que vocês provavelmente já viram por aí, como as pessoas tentando fugir penduradas do lado de fora de um avião. Mas o que vocês provavelmente não sabiam é que a apresentadora do programa MasterChef, a Ana Paula Padrão, já esteve lá nos tempos em que o Talibã regia o país com mão de ferro, nos tempos em que as mulheres eram proibidas de saírem às ruas sem a companhia de algum parente homem, nesses tempos em que elas não podiam estudar, não podiam trabalhar, enfim, nos tempos mais radicais. Jornalistas entrarem no país e filmarem essas coisas, então, era praticamente impossível. Porém, a apresentadora Ana Paula Padrão conseguiu um feito incrível nesses tempos, que foi gravar uma matéria lá mostrando como as mulheres viviam. E para realizar essa proeza, ela teve que despistar ali o temido Talibã, arriscando a sua própria vida para conseguir essas imagens que a gente tem hoje. No vídeo de hoje você vai conferir essa história e como ela conseguiu enganar e fugir dos radicais islâmicos. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta você já sabe. O passado profissional da Ana Paula Padrão pode ser um choque para essas novas gerações, que a conhecem simplesmente como a apresentadora do MasterChef Brasil. Como se isso fosse pouco, obviamente. A sua aparência delicada e o seu rosto bonito fazem um contraponto com o tamanho da coragem e bravura dessa mulher. Ela já foi repórter, correspondente internacional e âncora de telejornal, além de editora-chefe. Bom, mas um fato que eu admito que eu não sabia e nem lembrava é que a Ana, a Aninha, para os mais íntimos, nos tempos de jornalista, ela tinha entrado no Afeganistão na época mais rígida do regime dos Talibã, que foi antes do exército americano tomar conta do país, após o atentado ali de 11 de setembro. Estas mulheres estão comprando batom e esmalte nesta loja. Se forem flagradas, podem ter as unhas arrancadas. Bom, isso com certeza foi um feito e tanto para a época, porque ela simplesmente poderia ter ido para lá e nunca mais ter voltado. Principalmente porque ela foi até o país para fazer uma matéria. Mais de 80% do material que ela filmou lá era material que ela não poderia ter filmado. Era a morte na certa. Nós fomos com microcâmeras, fizemos quase, eu diria que 80% do material era material clandestino, era microcâmera, e eu tinha muito medo de perder as fitas. Recentemente, numa entrevista dada ao UOL, a Ana comentou sobre algumas experiências ali que marcaram, como por exemplo ter furado o bloqueio do Talibã, e ela teve que ficar negociando com os representantes ali de fora do país, durante todo esse tempo. Convencer os representantes do governo Talibã a conversar comigo, primeiro a conversar. O visto, então, foi 1 ano e tanto depois que eu consegui. E ela só foi aceita, sob várias condições que ela tinha que seguir. Ela tinha que assinar diversos documentos, se comprometendo a seguir todas as regras do país, como, por exemplo, não filmar basicamente nada sem autorização, e jamais também conversar com algum afegão. E, é claro, ser acompanhada o tempo todo de algum representante ali do governo dos radicais islâmicos. Bom, é claro que ela não fez nada disso. Os papéis que ela tinha que assinar, ela só foi assinar depois de 3 dias que ela já estava no país. Ou seja, ela meteu o louco nos Talibã lá bonito. Primeiro que quando ela entrou, ela já entrou meio que escondida pela fronteira do Paquistão. Ela ficou 3 dias ali entre a fronteira e a capital do Afeganistão, que é Cabul, para poder filmar o máximo de coisa que ela conseguisse sem estar acompanhada ali por algum representante do governo. Bom, é claro que depois que a equipe jornalística se apresentou, o Talibã colocou ali um representante na bota deles para ficar 24 horas por dia vigiando. É bem estilo Kim Jong-un mesmo na Coreia do Norte. Como a Aninha burlou os Talibã? Bom, para conseguir dar aquela escapada e filmar coisas realmente relevantes, coisas que ela queria, a Aninha e mais uma funcionária da Globo fugiram pelas portas
portas do fundo de um hotel que eles estavam, né, com uma câmera escondida. E quem ajudava elas ali a darem o perdido, né, era o guia que estava ali ajudando eles, né? Então o guia foi fundamental nessa operação. Então tinha ali mais ou menos a Ana, mais 2 funcionários da Globo, né? Tinha o cara lá do Talibã vigiando, né? E também tinha esse guia. Todos eles ficavam ali juntos, né? E o guia, ele se comunicava em inglês, né? Os caras lá do Talibã não sabiam falar, não entendiam inglês, né? Então esse guia foi cúmplice, né? E foi fundamental para que desse tudo certo. Uma das filmagens mais icônicas que ela fez foi uma que ela inclusive compartilhou recentemente lá no Instagram dela, que ela foi até numa escola clandestina. Olha que loucura isso. Existia uma escola clandestina porque as mulheres não podiam estudar, então tinha uma escola clandestina para mulher. Vai vendo a viagem. E ela foi lá e mostrou, né? Conseguiu mostrar a vida das mulheres, como era difícil, e dar um pouquinho de voz para essas mulheres. Um tapete no chão, uma caixa de giz e um pedaço de quadro negro é tudo que Rona, Maria, Umaira e Bashira precisam para educar 150 meninas em Cabul, a capital do país. Como eu disse, né, é sempre bom lembrar que nessa época, mano, era proibido a mulher trabalhar, sair nas ruas, estudar. Ela conta que a mulher era proibida de trabalhar, mas ela também não recebia nenhuma assistência, né? Teria que o homem da casa, né, o marido teria que sustentar a casa, mas muitas eram viúvas por causa de guerras mesmo. Então elas eram viúvas, sozinhas, não podiam trabalhar e também não podiam mendigar na rua, pedir dinheiro. Então elas mendigavam meio que escondido. É umas coisas surreais. E como elas eram proibidas de trabalhar e eram obrigadas a usar a burca, e elas não podiam fazer nada, a não ser ficar em casa, elas tinham que escolher ou ficar em casa e morrer de fome, ou ir pra rua mendigar. Só que mendigar também é proibido. Bom, a jornalista diz ainda que o fato dela ser mulher, né, ajudou, né, não atrapalhou, ajudou ela porque nessa época vários jornalistas homens iam lá, mas eles não conseguiam muita coisa, não conseguiam muitas informações. Por ser mulher, estar trajando ali as vestimentas locais, né, respeitando os costumes, ajudou muito, né? Isso fez com que as mulheres ficassem mais confortáveis perto dela e se abrissem, né, de maneira mais franca. Quero que meus filhos tenham orgulho de mim por ajudar meu povo. Segundo a própria jornalista, as mulheres até se animavam, né, e falavam, né, coisas, por exemplo, como aqui, ó, abre aspas, mostra para o mundo o que estamos vivendo aqui, fecha aspas. É pesado, né? A fuga e o medo de ser capturada. Bom, depois que ela e a sua equipe já tinha feito as reportagens, chegou o dia de ir embora. Obviamente, né, o Talibã pediu todas as fitas ali para eles dar aquela conferida, né? Às vezes não tinha filmado nada demais. E aí, como eu disse, ela tinha filmado, mais de 80% era de filmagem que ela não poderia ter feito. Então foi aí, nessa parte, que foi fundamental, então, a participação do guia, né? O guia deu uma ideia para ela, né, e os jornalistas entregarem ali, falou assim, ó, entrega umas 2 fitas para eles aí de coisas mais leves, coisas que vocês filmaram que eles não vão embaçar. E fala que o resto tá na câmera ainda, vocês têm que mexer, tem que fazer alguma coisa que depois do almoço vocês entregam o resto. E os caras lá do Talibã, como os caras não manjavam nada de tecnologia, né, são todos os caras lá muito rudimentar, né, muito primitivo mesmo, eles engoliram essa daí, pegaram as 2 fitas para conferir, que é as fitas que não tinha nada demais, e enquanto isso a Ana Paula e os jornalistas ficaram ali com os materiais mais pesados que não poderiam ter sido filmados. E nesse meio tempo, eles simplesmente fugiram, meteram o pé. Sumiu! Ele disse, entrega as 2 fitas menos importantes, deixa eles olharem e pede para que voltem na hora do almoço para pegar as outras. Assim fizemos, e enquanto eles estavam olhando as 2 que nós perdemos, a gente fugiu. A gente fugiu. Como? Fugiu. E é muito louco porque ela conta que na hora de dormir, por exemplo, antes disso, né, ela dormia com as fitas no corpo, assim, né, com medo do representante do governo ali pegar essas filmagens. No começo da viagem eram 2, 3 fitas, no fim da viagem eram 40 fitas. E a gente dormia agarrado com as fitas, assim, isso era muito... Mas vocês andavam... Bom, então, o guia, ele parecia muito ali um talibã também, ele colocou uma burca preta, ele arrumou um carro da ONU ali, não sei da onde, e ele fugiu com eles ali e passou pelos bloqueios fingindo que era um talibã e estava acompanhando os repórteres. Então foi, mais uma vez, foi fundamental a participação desse guia para eles conseguirem fugir. Depois que eles fugiram ainda, diz a Ana Paula que eles ainda tinham mais 400 quilômetros mais ou menos até a próxima cidade, então eles ficaram ainda mais uns 2 dias dormindo no deserto até chegarem na próxima cidade. E esse foi o momento que ela mais teve medo, né? Primeiro por causa que se ela fosse pegar ela ia morrer provavelmente, e segundo porque ela poderia simplesmente
perder todo o material que ela fez, né? Todo o material que ela gravou. Qualquer daquelas fitas que fosse confiscada ficaria com eles e nós seríamos punidos, certamente. Claro. E a gente aqui que grava vídeo pro YouTube, a gente já fica puto quando um vídeo nosso que a gente tá filmando aqui de meia hora dá pau na câmera, dá pau no som, a gente já fica louco. Você imagina ela conseguir um feito incrível de dias de filmagem lá, um negócio épico. Imagina se ela perdesse, realmente ia ser triste. Eu consigo imaginar um pouquinho do que seria a dor dela. Tá vendo, gente? Isso aqui é convidada, gente! Tá vendo? Posso falar? Obrigado. Tá vendo? Obrigado. E foi assim que a Aninha conseguiu uma das reportagens mais épicas de toda a sua vida. E aí, vocês já conheciam essa história da Ana Paula Padrão? Sabia desse passado jornalístico dela, dessa coragem que ela tinha, ou só conhecia ela por causa ali do Masterchef? É isso, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!